Vamos abrir aí em 1 Coríntios capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Já começa aí algo forte. Paulo está dizendo assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Por que essa palavra ignorante? Ignorar o conhecimento, tá? Não é no sentido pejorativo, que a gente às vezes ouve a palavra ignorante, a gente pensa logo assim, vixe, estão falando de mim, né? Aquela coisa. Alguém bruto, não, né? Grosseiro. É a questão do conhecimento, pessoal. Ele pede que as pessoas entendam a respeito do assunto. Mas por quê? Para não haver o que havia em Corinto. Estava havendo em Corinto todo mundo buscando dons, mas estava tendo o que tem hoje nas igrejas. As pessoas trabalhando com os dons de forma desordenada, alguns achando que tinham dons sem ter, outros buscando apenas para poder se manifestar na igreja e aparecer. Então Paulo vai falar dos dons para que as pessoas tenham entendimento, não sejam ignorantes e façam o que muita gente faz hoje. Veja, o grande problema hoje é que a igreja perdeu um referencial bíblico e agora está adotando referenciais empíricos. Em relação a essa ignorância, hoje nós temos o afrocentrismo dentro da igreja. O que é o afrocentrismo? É a manifestação de ritual africano dentro da igreja. A Bíblia não fala sobre isso. E isso é interessante porque nós, como seres humanos, a gente olha muito para a questão espiritual. Nós somos pessoas que vivem, pensam de forma sincrética. Então, a gente pensa que tudo pode ser de Deus, que tudo é manifestação do Espírito Santo, e não é assim que funciona. O diabo é pai da mentira, é enganador, ele insere dentro da igreja coisas que podem levar a igreja a pensar que aquele ritual, aquele dom vem de Deus e não vem. Então nós temos que ter cuidado. As características do dom, ela tem que ser bem claras, para edificar, consolar e exortar. Se não tem isso, pode ter certeza que não é dom de Deus, é prática humana ou ação do diabo. Ok? Então leia aí, pastor. Versículo 2: Vós bem sabeis que éreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? E aí, para poder organizar a casa, ele vai falar exatamente nessa questão, ele vai explicitar que Deus age da maneira como Ele quer, mas Ele coloca de forma ordenada. Veja aí no verso 28. Aliás, 27, por favor. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Só um minuto, aí ele está falando da visão orgânica da igreja, ele está fazendo um organograma dos ministérios dentro de uma igreja. Primeiro ele fala dos dons,
que aí são distribuídos conforme a ação do Espírito, e depois ele vai falar sobre a questão do organograma da igreja, que são ministérios dentro da obra de Deus. Então começa aí o 28. 28. Primeiramente apóstolos. Primeiramente apóstolos. Apóstolo quer dizer o quê? Mensageiros. Então apóstolo é uma função do corpo. Por exemplo, meu braço tem uma função, não tem? Tem? Minha perna não tem uma função? A função da minha perna é a mesma do meu braço? Então, apóstolo é uma função dentro da igreja, de mensageiro. Mas em nenhum texto da Bíblia fala que o apóstolo é maior do que o pastor, ou maior do que o evangelista. Não, são funções, são ministérios. Então, uns têm dom, têm chamado para apóstolo, outro para evangelista, outro para pastor. Amém? Essa questão do chamado de liderança aí vem do Senhor. A liderança é o Senhor que escolhe. Mas veja que na época de Moisés haviam outros profetas lá. E Moisés, quando estava Caleb, estava Josué lá, e disseram: olha, tem gente profetizando aí, manda calar a boca. E Moisés disse: não manda não. Quisera eu que todo Israel profetizasse, porque aí todos teriam o mesmo espírito que eu tenho, e saberiam, entenderiam, falariam, fariam a mesma coisa que tem que ser feita. A grande dureza do coração de Israel é porque eles não tinham essa ação do Espírito, que na época era uma ação o quê? Por porções. Ele agia em um para todos. O povo todo não tinha um Espírito. Ele agia através de um. Quando Moisés ficou muito cansado, ele pegou do Espírito de Moisés, que estava em Moisés, a porção, e dividiu entre 70 homens, não foi? Para poder 70 homens auxiliarem Moisés. Então veja como é que era distribuído o Espírito Santo naquela época, como é que era a ação do Espírito Santo naquela época. Só que aqui nós estamos entendendo que o Espírito Santo já veio, Atos capítulo 2, e a manifestação dele no Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento. Então por isso há uma responsabilidade muito maior da igreja hoje ser santa, ser pura, ser regenerada, porque hoje nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Então, um crente profano dentro da igreja, por quê? Por que um crente é profano dentro da igreja? Dá para você entender? Hoje o cara está aqui falando em língua, manifestando dons, exercendo um cargo de apóstolo, de pastor, de evangelista, de mestre, e depois está lá, adulterando, prostituindo. Como é que pode isso? É um farsante. No Antigo Testamento ele não tinha o Espírito, então ele era exortado pelo profeta, por aquele que estava chamado por Deus para aquilo ali. Você vai ver Jeremias exortando, falando ao povo, você vai ver Daniel, você vai ver todos os profetas falando ao povo, que o povo não tinha o Espírito, mas a igreja tem. E Paulo diz assim: se é que vocês têm, né? Se você tem, então a revelação que eu tenho, você também tem, de ser santo, de ser puro. Eu não estou falando do conhecimento. O conhecimento vem quando a gente estuda, amém? Por isso que é importante estudar, senão você fica só na questão da dimensão do Espírito e você não tem conhecimento. Aí você tem discernimento, mas não tem entendimento. Você pode discernir, mas você não consegue entender por falta do conhecimento. E por falta do conhecimento, você perde algumas coisas que são importantes, que está lá em Gálatas. Uma delas é o temor, que é princípio de sabedoria. Então buscar o espírito do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, que está lá em Isaías 11, é uma coisa que nós temos que fazer, parte de nós. Ele colocou em nós o seu, Joel 2:28, derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Nós temos isso. Mas o conhecimento, o entendimento, o temor, tudo depende de uma busca diária. Amém? O que não pode, o que você tem que ter muito cuidado é isso. Você é templo e morada do Espírito Santo, sim ou não? Levanta a mão assim, você não sabe, assim você tem certeza. Assim, você não sabe ainda, né? Você não sabe também não? Sim, tá bom. Então se você tem certeza,
Imagine, quem tem uma casa bem limpinha, gosta da casa toda limpinha, levanta a mão. Alguém chega com os pés cheios de lama dentro da tua casa. Vou piorar isso, lama com bosta de animal. Pisou naquela bosta de cavalo. Pisou, acabou de pisar e chega lá na tua casa bem limpinha assim, ó, no tapete ainda. O que é que você faz, além de matar a pessoa? Olha lá, está até fazendo assim a cara feia, né? Mas você sabe o que é que eu estou falando? É do crente que diz, eu sou templo do Espírito, e pisa na bosta. Ou seja, vive fazendo isso, cocô. Aí suja o templo, profana o templo. Isso é um pecado muito sério. Aí você diz, bispo, o que é o templo? O meu corpo é templo. Meu corpo não pode ser entregue à prostituição. Por que as pessoas hoje estão em prostituição, em fornicação e dizem eu sou templo de Deus? Eu vejo gente profetizando nas igrejas, pastores pregando junto e não casado, em fornicação. Não, mas eu creio, relativizando a fé, relativizando a Bíblia. Eu creio que Deus já me abençoou assim que eu fui morar com ela. Não, senhor. Pecado é absoluto e não relativo. Amém? Amém. Então, se eu sou templo e morada do Espírito, eu tenho que manter puro, limpo, tudo bem limpinho. Por quê? Porque Ele não habita em vasos impuros e de impuros lábios. Ele não habita. Quantas vezes você defrauda, você faz coisa errada durante o dia, e você imagina assim, mas eu sou templo e morada. Você está perdendo comunhão, você está perdendo uma série de coisas que você poderia ter para ser um crente forte. O Espírito Santo não pode agir através dessa situação. Você está afastando a ação do Espírito na sua vida. Ele não vai agir. E ao contrário do que o pessoal pensa, diz assim, não, entrou, nunca mais sai. Isso é conversa, hein? Isso é conversa. Pode entender uma coisa, o Espírito Santo, ele vai estar em você, vai agir por você, mas se você cometer uma coisa chamada blasfêmia, aí todo mundo, quem quer saber o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Quer? Assim mais ou menos, assim de jeito nenhum, e assim eu quero. Ah, que bom. É você, sendo o templo do Espírito, praticar dolosamente o pecado. Não é culposamente, você pode errar, mas o dolo é eu voluntariamente praticar o pecado, sendo eu o quê? Templo do Espírito. O Espírito Santo está em mim e eu vou praticar o pecado porque eu quero. Eu vou me juntar, eu vou me prostituir, eu vou adulterar, eu vou fazer isso e aquilo outro. Isso aí é blasfêmia. Eu estou profanando o templo. Se eu pego o meu corpo e me uno a outra pessoa, que não é a minha esposa, eu estou profanando o templo. Epifânio fez isso 400 anos antes de Cristo, na Grécia. Ele era um grego, e eles dominaram naquela época, né? O império grego estava dominando antes de Roma assumir, antes de Roma tomar dos gregos. E Epifânio entra no templo reconstruído por Zorobabel. Lembra de Zorobabel? Lembra de Neemias? Lembra de Esdras? Então, na época que eles reconstruíram a segunda vez o templo, Epifânio entra lá e faz sacrifício de porcos no local santo. Profanou o templo. O anticristo vai fazer a mesma coisa no terceiro templo. Entendeu? Mas aquela profanação do templo ali não é diferente. Você diz, puxa, o cara sacrificou porcos, um animal que Deus falou para Israel na época que era imundo, hoje já não é mais, mas na época era. Sim, profanou. E você agora que é templo, você não pode ser um Epifânio, você não pode ser um anticristo. Quem está entendendo isso com profundidade agora? Porque se você profanar o templo,
você é uma espécie de Epifânio, uma espécie de anticristo, porque você está pegando seu corpo e entregando ao pecado, e o seu corpo não é mais seu, é templo e morada do Espírito Santo. Se você não quer que ninguém suje sua casa, não suje a casa do Espírito Santo, que é você. Temos mais responsabilidade agora, sim ou não? Entendemos mais o pastor quando ele fala contra o pecado, sim ou não? Leia aí, pastor Joel. Em segundo lugar, profetas. Profetas. Então, se tem profetas aqui, é porque o profeta não foi extinto, não acabou em João Batista, amém? Mas temos que ter cuidado que há uma grande diferença do profeta do antigo para o profeta do novo. No antigo, Deus agia através de um para todos, e só falava através de um para todos, e os outros não tinham o Espírito, só aquele que tinha. Agora, todos têm o Espírito Santo, ou seja, aquele que recebeu tem o Espírito. Alguém manifesta agora o dom de profecia. Isso quer dizer que é profeta? Não, é um dom de profecia. O profeta que tem dom de profeta, ele vai edificar, consolar e exortar. Tá? O profeta, você vai ver hoje que ele é um pregador também, como no passado eram, tá? Então não é só, eu tenho um dom de profecia, eu sou profeta. Não é assim, não é. Isso não é ser profeta, isso é ter o dom de profecia. Amém? Vai lá. Em terceiro, mestres. Depois, milagres. Depois, dons de curar. Socorros. Governos, variedades de línguas. Aí eu pergunto, vocês entendem que uma igreja deve ter tudo isso, sim ou não? Deve ter dons de curar? Deve ter, aí quando fala socorro, é justamente a ação humanitária, social dentro da igreja, tá? Tem pessoas que têm esse chamado, que amam ajudar o próximo, que amam estar ali acolhendo pessoas necessitadas. Isso é um dom, viu? Não é para todo mundo não. Tem gente que não está nem aí, vai dormir, não está nem aí, nem está nem preocupado, né? Até pastores. Por que pastor fulano de tal não vai lá para a praça com a gente, lá para o bairro fazer o trabalho? Por que não aparece? Porque ele não tem o dom do socorro. O coração dele não é aberto para ajudar o próximo. Bispo, como é que faz? Ore por ele, porque enquanto a pessoa não tiver, vai ser fria em relação a essas coisas. Vai achar que é perca de tempo, e não é. Amém? Então aí tem, operadores de milagres também. Tem mestres. Mestre é quem ensina. Operador de milagre é quem opera milagre dentro da igreja. Bispo, mas se um opera milagre, o outro opera milagre, pode ter 10 operando milagre, pode, mas tem que entender uma coisa: quem opera milagre dentro da igreja tem uma função ministerial, que está submissa à liderança. O Senhor deu a ele uma função, operador de milagre. Não quer dizer que ele é maior do que aquele que está à frente no chamado. É que ele tem esse chamado de operar milagre. O outro tem um chamado diferente, de ser mestre. E alguém pode ter os dois chamados, de ser mestre e de ser operador de milagre. Tá? Um pode ser profeta, o outro pode ser apóstolo, mensageiro, o outro, enfim. Isso tudo é para edificação, para exortação e para consolação da igreja. Não é para que a pessoa se vanglorie. Não é para ela dizer eu sou melhor do que o meu irmão. Amém? Amém. Eu posso humilhar, eu posso pisar em alguém. Não é assim que funciona. Vai lá, pastor. Versículo 29. Porventura são todos apóstolos? Não são, né? Vai. São todos profetas? Também não. São todos mestres? Também não. São todos operadores de milagres? Também não. Deixa eu falar sobre mestres. Nós temos um curso teológico lá no segundo andar. Propositalmente, hoje eles vão receber essa revelação. Eu botei o Joelton, eu botei o pastor Paulo, eu botei a bispa, eu botei alguns irmãos para dar aula, porque são formados em teologia. Aí, quando a pessoa vai dar aula, às vezes ela até não tem muito aquela pegada de dar aula, mas ela começa a dar aula, ela começa a sentir que é a praia dela, ela gosta. Porque chegou o quê? O chamado ministerial para ela ser mestre. Entendeu? Então ela começa a ser mestre numa sala de aula,
numa sala de aula como essa daqui, quando eu divido em grupos e coloco vocês para liderarem esses grupos em sala de aula, nós estamos desenvolvendo esse chamado de mestre. É um chamado, não é um dom, é um chamado. Que tem que ser o quê? Desenvolvido. Amém? Vai lá, pastor. São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Todos a interpretam? Portanto, buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém? Ponha a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, esta é a tua palavra, fala ao meu coração, em nome de Jesus. Podeis assentar. E aí Paulo vai falar, gente, sobre um caminho sobremodo excelente, diante dos dons, diante do chamamento ministerial, tá? Que envolve apóstolos, mestres, profetas e etc. Ele vai falar assim: e eu passo, lá no capítulo 13, a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que é que ele está dizendo? Dons, chamado, são altamente importantes, mas eu vou te falar de uma coisa mais excelente: é você ter o amor de Deus. É você ter o amor de Deus. Aí você diz: mas bispo, eu tenho. Não, você conhece um sentimento que você suspeita ser amor, porque o amor de Deus mesmo, chamado ágape no grego, diz aí, ó: o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, que mais? Tudo crê, que mais? Tudo espera, o que mais? Tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Mas havendo profecia, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será o quê? Aniquilado. Então, ele chama a gente para uma coisa mais excelente, fala que o que é essa coisa mais excelente, e diz assim: olha, vocês têm que prestar atenção, porque quando eu era menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Então, como menino, você tem um pensamento do que seja amar, do que seja o amor de Deus, como menino. Mas aí ele vai falar: quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino, de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Amém? Aí ele está falando sobre que todos os dons, todo o chamado ministerial depende dessa excelência do amor. Você tem que exercer esses dons em amor. E o amor, ele envolve tudo isso aqui. O amor não pode desaparecer da igreja. O amor não pode ser inconveniente, não pode ser soberbo, não pode ser exasperado. O amor não pode não crer, não sofrer. Por amor você vai sofrer, você vai crer, você vai viver coisas que você não viveria como você é. Você tem que viver na excelência do amor. Então muitos irmãos não entendem, buscam os dons
buscam ministérios e esquecem que a maior excelência é exercer isso com o amor de Cristo. Amém ou não amém? Obrigado, querido. Então, nós temos essa preocupação com relação à igreja, porque o que mais destrói igrejas hoje é a falta do amor. Outro dia um irmão disse assim: eu não suporto mais. Acabou o amor. Acabou o amor. Não suporta mais? Como assim não suporto mais? Quem sou eu, quem é você para dizer não suporto mais? O amor tudo suporta. Tem gente que não consegue conviver com a sã doutrina, ser exortado, ser repreendido, né? Eu não suporto mais isso. Por que você não suporta? Você tem que suportar tudo. Eu não creio mais. Por que você não crê? Você tem que crer. Eu não quero mais esperar, não. Tem que esperar, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Não, mas para mim, acabou o que eu sentia, acabou. Não pode acabar, porque o amor nunca acaba. Quem entendeu isso? O que é que me faz ser congregado e não agregado, firme e não volátil? É justamente eu perceber que eu tenho dons, que eu tenho chamado ministerial, mas eu tenho que ter o amor sobre tudo isso. Bispo, como é que o senhor suportou esses 32 anos de tanta loucura, né? De tanta perseguição, de tanta coisa contra o senhor? Amor. Aqui, ó. Não basta só ter dons, ter ministério, se não tiver amor. Amor pelas almas. Eu sofro quando eu vejo que a igreja não ganha almas. Eu sofro. Eu sofro mais com isso do que até com as dívidas da igreja. Quando se amontou as dívidas, eu fico preocupado, estressado, empolado, né? Mas isso aí é preocupação. Sofrimento é quando eu vejo as cadeiras vazias. Aí eu sofro. Entendeu? Por que eu sofro? Porque eu vejo que falta o mais excelente dom na igreja, que é o amor. Mas bispo, eu vou e prego e não consigo. Os irmãos estão frios, ninguém quer mais ir para culto, ninguém quer mais isso, ninguém quer mais aquilo. Gente, a Bíblia mente? Mente? Então o que está faltando nessa igreja para que ela se desenvolva como um ministério forte? O dom mais excelente, que vai dar a você essa ligadura, que você vai ser paciente, vai ser benigno, você não vai arder em ciúme, não vai se ufanar, você não vai ser aquela pessoa soberba. Mas o irmão me fez o mal, estou com ódio a ele. Não pode. Tem gente que parece galo de briga dentro de igreja, né? O irmão me olhou com o olho torto. E aí? Quer dizer que todo mundo tem que olhar com o olho reto para você? Se o cara for caolho, então. Né? Irmão, a vida está aí para ser vivida, e no campo ministerial, espiritual, nem Jesus foi aplaudido por todos. O que você tem que saber é conviver com pessoas que ainda não têm o Espírito, que estão vazias, são evangélicas, são religiosas, mas não têm o Espírito. Por quê? Porque profanam o corpo, porque não tem a mesma intenção de culto que você tem. Você quer estar em todo culto, a pessoa só quer estar no domingo. Ela não tem organização, você tem. Ela não tem sabedoria, você tem. O que você tem que fazer? Você tem que ter a excelência de trabalhar com paciência, com benignidade com aqueles irmãos, porque a Bíblia diz que tem gente que tem fé para comer carne e outro para comer legume. E aí? Dentro da igreja você tem que saber trabalhar essas diferenças,
Porque tem gente que ainda não recebeu o Espírito da graça. Isso não quer dizer que não vai receber, mas está lá. Às vezes está aqui, ó, louvando, mas não tem o Espírito da graça não. Às vezes está pregando e não tem. Como? É porque está pregando porque tem um dom. Está pregando porque tem o quê? Um ministério, um chamado. Pode ter dom, pode ter chamado e ainda não ter o quê? A essência, o amor, a excelência. Então a pessoa é sisuda, não consegue tratar as pessoas com cordialidade, espanta quem está perto, não consegue formar discípulos. Gente, Jesus, para formar discípulos, ele era um cara altamente carismático. Ele não chegava chutando o pau da barraca para o povo seguir ele, não. Ele sabia chamar as pessoas para perto dele. Veja, quando todo mundo pensava que ele ia odiar alguém, o que é que ele fazia? Perdoava, amava. Ele entra na casa de um cobrador de impostos que ninguém entrava, ele entra. No meio das prostitutas lá, o cobrador de impostos estava lá com as prostitutas, ele entra, senta, come com ele, prega para tudinho. Quantos se converteram ali? Por que aquela prostituta entra na casa do fariseu e chora aos pés dele? É porque ele tinha dado o quê? Liberdade. Ela sabia que todos os homens de Israel não aceitariam que ela chegasse e falasse com eles, porque tratava-se de uma meretriz. Mas Jesus, ela sabia que era diferente, porque ele pregava para as pessoas que tinham, que eram mal afamadas, né? Então ela sentiu que ela podia até ele. Talvez ela não sentisse isso de João Batista, talvez, porque a característica de João Batista era um cara mais gritão, mais colérico, mais profeta do Antigo Testamento, um eremita que vivia no deserto, que comia gafanhotos, mel silvestre, se vestia de peles de animais. Então um cara bruto. Mas Jesus não. Jesus encerra o ministério de João Batista, inicia uma nova aliança dentro de um contexto pregando o quê? O amor de Deus, a graça. E ele vai implantar isso de uma maneira tão forte que ele vai falar de sacrifício, ele vai falar de pecado, ele vai falar de um monte de coisa forte, ele vai falar de um reino que não é da terra, e as pessoas vão se converter a ele. Não somente isso, os discípulos que ele formou vão pregar sobre isso. Aí você diz assim, e Paulo? Paulo nem o seguiu, e é por isso que Paulo foi até o terceiro céu, para receber a sã doutrina. Quem é o cara que mais implantou a sã doutrina? Quem mais falou sobre isso? Questão comportamental, sobre pecado, armatiologia. Toda a cadeira de armatiologia na teologia é mais voltada para Paulo. Todas as cartas paulinas, poucas cartas pedrinas, poucos textos pedrinos, mais paulinas. Por quê? Porque Paulo foi até o terceiro céu e Pedro teve que se dobrar ao conhecimento de Paulo. Ele vai dizer, nosso amado irmão Paulo, que fala coisas de difícil entendimento. Não é só no linguajar de Paulo, era também na revelação que Paulo tinha e que Pedro não tinha. Pedro conheceu o Cristo na terra, conviveu com Cristo na terra. Paulo foi até o esporâneos. Paulo viu as coisas do céu. Paulo recebeu do céu a revelação. Amém? Então, irmãos, nós temos que amadurecer. Para a gente ser um corpo bem encaixado, nós temos que amadurecer nessas coisas espirituais. Senão vai ser um monte de gente com dom, com chamado, um esbarrando no outro. Um querendo ser maior do que o outro, um querendo botar moral no outro. E ninguém está se encaixando. Por que fulano não se encaixa aqui? Por que cicrano? Por que isso? Ah, eu não gosto de Beltrano. Irmão, está faltando em você a excelência. Não basta só saber pregar, profetizar. Não adianta só ser mestre. Não adianta ser profeta. Não adianta ter os dons
do início do capítulo 12 de Coríntios, porque todos esses dons aí e todos os chamados ministeriais sem a excelência, que é o amor, eles não vão ser trabalhados para a edificação do corpo. Então o que a gente mais vê na igreja é gente conturbada e cheia de dom. Quem já ouviu essa frase? Rapaz, essa igreja tem tudo para crescer, porque o que tem aqui nessa igreja, o pessoal conhece mesmo palavra, o pessoal tem isso, o pessoal tem aquilo, o bispo ensina, o bispo não sei o quê. Por que que não cresce? Falta a excelência. Não adianta ter autoridade para expulsar demônio e ser menino na fé. E o menino, ele acredita que tudo é manifestação de Deus, até que ele percebe que ele precisa discernir as coisas que são espirituais. Aí ele tem discernimento espiritual. Eu me lembro que tinha um cidadão, estava me lembrando dele ontem, inclusive. Ele ia para uma mata orar, segundo ele, era um profeta na época, que eu era meninozinho. Ele passava 4, 5 dias dentro de uma mata sem comer. E era verdade, porque, irmão, o cara estava com um bucho assim igual o meu, voltava só o filete. Mas sério, ele voltava só o palitinho. Então não tinha como eu dizer que ele estava enganando a gente, porque realmente o cabo passava vários dias sem comer. Acredito que ele levava água, porque não dá para ficar sem água, mas comer não. Realmente ele não comia. E era um homem muito usado do dom de profecia. Dom de profecia. Não era profeta, porque ele não sabia direcionar as pessoas como profeta, ele só sabia profetizar, usar o dom. E eu estava me lembrando dele, por quê? Porque ele é um espectro do que a gente vê, pessoas que têm esse dom de profecia, tem até a capacidade de subir numa mata e ficar 5 dias sem comer, só bebendo água. Deus pode usar? Pode, mas se não tiver a excelência do amor, se não tiver a sabedoria. Quantos profetas desse mataram pessoas? Por quê? Porque o coração não estava pronto para... Eles confundiram o dom de profecia com o profeta. Eles não tinham condição de liderar, de tomar a frente de pessoas. Eles tinham só que levar o quê? A mensagem que o Senhor deu para eles. Jesus está falando isso, pronto, beleza. Mas daí para frente, cuidar da pessoa não, porque só um profeta é que podia fazer isso no Antigo Testamento. E no Novo, Paulo distribui os ministérios dentro da igreja para que a gente possa ser maduro. Bom, o irmão é profeta, o outro irmão é apóstolo, o outro irmão é o quê? Mestre. Então vamos respeitar cada um dentro da sua condição, dentro da igreja. Porque eu preciso do mestre, eu preciso do apóstolo, eu preciso do profeta, eu preciso de todos eles dentro da igreja, porque todos eles compõem a igreja. E os dons também, mas tudo isso com a excelência do amor, sem ninguém atropelar ninguém. Amém? Lembrando que nós não podemos profanar o corpo, que é templo e morada do Espírito, para não ser um Epifânio. Que foi lá atrás? Tem, e o nome dele é Epifânio? É parecido com o nome? Toma umas. Aí você diz assim, bispo, ele profetiza. Olha só, interessante. Vamos amadurecer isso. Quem era o profeta do Antigo Testamento que o Senhor o impediu de profetizar contra Israel porque ele tinha o dom? Então tem gente que tem o dom? Tem, mas não tem o chamado, hein? Está exercendo o dom sem chamado. Mas porque tem o dom diz que é pastor. Não pode. Pastor é quem cuida de ovelha, gente. Pastor é diferente de muita coisa. Pastor é diferente de apóstolo. Pastor é diferente de mestre. O pastor é aquele que pega a ovelha desgarrada,
cuida dela, das feridas, leva de volta para o redil. É aquele que cura as enfermidades daquela ovelha, passa o óleo, unguento, para curar as enfermidades. Então é um cara que vai tirar a lã, porque a lã ela é inosa, tem bicho que fica pousando na cara da ovelha e ela adoece, então ele vai passar o óleo para limpar, para impedir que ela adoeça. Ele vai tirar a lã que está inosada, ele vai usar aquela lã para se manter, porque ele, como é o pastor da ovelha, ele se mantém da lã, mas ele não vai deixar em momento nenhum de alimentar aquela ovelha, de dar um pasto verde para ela. Isso é pastor. Mestre ensina, apóstolo leva a mensagem. Por isso que Paulo está dizendo: podem todos ser apóstolos? Não. Podem todos ser mestres? Não. Podem todos ser pastores? Não. Podem todos ser profetas? Não. Todos eles juntos compõem o ministério. Amém ou não amém? Agora me diga o que é um apóstolo sem um pastor. Você vai levar mensagem, mas não tem quem cuide das ovelhas aí. Tem gente que diz assim: bispo, o senhor acabou de pregar e vai aconselhar até não sei que hora. É que eu estou, como é que chama? Mil e utilidade, bombril, né? Quando falta ministérios na igreja, então alguém tem que ser usado para várias coisas. Então eu tenho que ser mestre, tenho que ser apóstolo. Ontem, quem trouxe aqui a palavra foi um apóstolo, porque eu trouxe uma mensagem. Quem está aqui agora é o mestre, que está ensinando. Quem vai para o gabinete aconselhar, discipular, é o pastor. Está entendendo a diferença? O pastor vai cuidar, vai tratar. Aí, poxa, o senhor outro dia falou que fulano estava grávida, ia ser um menino, e aconteceu mesmo, e nasceu o menino, porque aí é o profeta. Aí eu vou, enquanto não aparecer gente para fazer isso aqui, eu tenho que fazer tudo. Mas o bom, disse Moisés, que todos profetizem. Entendeu? Um ministério forte é que tem essas funções dentro da igreja, e ninguém pode ter inveja do outro. Lembrando que o Edivan pode ter 4 ministérios, 5 ministérios dentro da igreja. Pode. Mas é melhor para o Edivan que tenha mais pessoas para desenvolver ministério, porque aí ele não fica só, acarretando tudo sobre ele. Por isso que Moisés chorou e disse: Senhor, a minha carne pode alimentar esse povo todo? Foi na hora que o Senhor dividiu o que estava nele com 70 anciões. Então essa é a questão. Hoje tem muito essa coisa de profeta mor, só tem um, o resto não, senhor. Lembre-se, dentro de uma igreja pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, contanto que sejam pessoas equilibradas no amor, na excelência do amor, para não querer jactanciar, não querer assoberbar, não querer ficar acima daquele que Deus colocou como líder, porque aí quebra o princípio da autoridade. Só isso. E aí vai desenvolver o dom pastoral, que é com o dia a dia, né? Se você for ansioso, acelerado, vai demorar. Você tem que ser comedido, você tem que ser um cara equilibrado, uma pessoa equilibrada. Tem gente que não é equilibrado, então o dom pastoral demora a chegar. Consegue pregar muito bem, mas não consegue cuidar de pessoas. Deus dá a revelação ao profeta, dá, mas às vezes ele não entende. E ele é profeta também. Exatamente porque Deus, ele revela. E o profeta, ele na sua fala, ele está revelando coisas, usando a Bíblia e revelando coisas. Não necessariamente um profeta tem que falar: eis-me a serva que assim diz o Senhor teu Deus. Isso é uma bobageira. Não precisa disso.
O profeta não fala assim. Falava no Antigo Testamento porque o povo não cria, não tinha o Espírito. Mas se você tem o Espírito, quando eu falo, testifica em você. Isso foi para mim. Entendeu? Deus está falando comigo, porque você tem o Espírito e sabe que a palavra vai para você. No Antigo Testamento eles não tinham, então, eis que o Senhor assim te diz. Aí todo mundo, porque não tinham o Espírito. Agora você tem, e ele testifica no seu coração a palavra que vem do céu. Tá bom? Amém? De contas, o que é profeta, profecia e ministério profético? Tá? Merece uma resposta igualmente, né? No Novo Testamento temos dois tipos de profeta: o que exerce o ministério, isto é, o ofício de profeta, que está em 1 Coríntios 12, versículo 29. Eu vou pedir ao Joel que leia aí no microfone, Efésios 4, 11, tá? E aqui em Coríntios 12, 29, nós lemos aí. Ok? Já lemos, então vamos para Efésios 4, 11. Pode ler. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo, Jesus, deu a uns para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores e mestres. E olha aqui o que está em 1 Coríntios 14, verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para quê? Para edificação. Ele não está dizendo que não pode ter, ele está dizendo que um tem isso, um tem aquilo, outro tem aquilo outro, mas tudo tem que ser para a edificação do corpo. Se todo mundo quiser fazer isso ao mesmo tempo, vai edificar alguém? Tem que ser com ordem e decência. Vamos lá. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 4, mais do que 2 ou quanto muito 3. É porque quando apaga a luz aí já era para mim. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. Ou seja, você já viu aquela igreja que está todo mundo falando, parece um monte de árabe. O que vai edificar isso aí? É um falando, o outro querendo falar mais alto, o outro gritando. Por quê? Porque todo mundo diz, eu sou o que fala mais aqui. Tá? Competição de línguas. Eu vi outro dia, quase que eu tenho uma síncope, de tanto rir. Era um falando com o outro em língua. Viu essa arrumação? Isso é uma loucura, irmão. Isso não é bíblico, isso é gente sem vergonha, fazendo besteira. Entendeu? Para conseguir like. Isso não está na Bíblia, você vai conversar em língua com o outro. O povo inventa tudo para difamar o caminho. Entendeu? Não é para ninguém estar conversando em língua. Vamos falar em língua aqui. Eu só converso com a minha mulher em língua, a língua do I. Você conhece a língua do I? Você tira a vogal e bota I no lugar, onde tem vogal. Aí ela me entende. Quando eu não quero falar na minha própria língua. Mas quando a gente fala em línguas celestiais, no máximo 3 falando numa igreja, e tem que ter o intérprete. Porque senão não edifica ninguém. Simples assim. Vamos lá. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais, né? Já li, né? 28. Mas não havendo intérprete, fique como? Calado na igreja. Quem está falando isso sou eu ou Paulo? Falando consigo mesmo e com Deus. Então, se você quer falar em língua, fale consigo mesmo. Dá para falar só na cabeça, sei que você sabe disso.
Pode falar em língua baixinho. Mas não. Se você quer gritar na igreja em línguas, se não tem intérprete, tem que se calar. Porque não edifica. Quem fala em língua edifica só a si próprio. Vamos lá. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. E os outros? E os outros? Opa! Aí não é para receber tudo que vem, não? Ah, não. É para julgar. Porque desde o Antigo Testamento, se um profeta diz que fala em nome do Senhor, se ele não falar em nome do Senhor, no Antigo Testamento ele tinha que ser o quê? Morto. No Novo não, ninguém pode matar. Mas aquele profeta tem que ser identificado? Tem. Ei, você está profetizando na carne, ou então é Satanás que está te usando. Por quê? Como é que eu sei? Espírito do conhecimento, espírito da inteligência, espírito da sabedoria, são os 7 espíritos lá de Isaías 11. Se eu tenho conhecimento, se eu tenho discernimento, eu sei que aquela profecia não está de acordo com a palavra. Eu vou receber? Claro que não. Então nós temos que discernir bem, julgar, tanto a profecia como o profeta. Aí tem irmão que o cara chega, bate na porta: ei, papai mandou eu vir aqui falar um recado para você. Entra, meu irmão. Não é assim não, querido. Eu tinha acabado de fundar a Rádio Videira, chega lá um rapaz numa bicicleta, dizendo que era missionário. Papai mandou eu vim aqui dar uns recados aí no microfone. Disse: não, irmão, pode voltar. Papai não mandou não. Como é que você diz isso? Não, porque papai, quando falou com você, tinha que ter falado comigo. Papai não falou comigo? Eu estou num cargo de liderança aqui. Como é que papai fala com você e não fala comigo? Então papai passou por cima da autoridade que papai me deu? Papai quebrou o princípio da autoridade? Papai, logo. Se fosse outro, mas papai não quebra. Entendeu? Então tem isso? Tem. A gente tem que saber que existe isso. Tem pessoas que querem tomar a frente de Deus, tomar a frente da obra. Entendeu? Eu fui numa igreja lá em Londrina, no Paraná, ou melhor, foi em Goiânia. O cara pregou, trouxe uma palavra maravilhosa, Deus falou por ele. Profeta o cara, pastor, profeta, trouxe uma palavra excelente. Quando ele termina, aí eles apagaram as luzes, colocaram umas trombetas dentro da igreja, mudou o cenário, escureceram tudo e tal, e chofá tocando no som, aí entrou uma profeta, e aí quando ela entrou, que ela pegou o microfone, o pastor que tinha pregado divinamente bem, tinha dado uma boa revelação profética para a igreja, ele cai de joelho diante da profeta. Eu digo: pronto, heresia total, vou me embora. Aí ela foi chulepada no pastor, tal. Quebrou o princípio da autoridade. Por quê? Porque com ele o Senhor fala. Não manda recado não, gente. Ele não é o pastor da igreja? Aí o Senhor vai usar um profeta para desonrar o pastor na frente do povo? Papai não faz isso também. Papai, quando quer exortar o pastor, vai falar diretamente com o pastor. Se o pastor não ouvir, papai vai pegar um profeta para falar com o pastor. Isso não vai chegar ao povo, porque primeiro papai quer tratar com a pessoa. Amém? Então tem muita gente sem sabedoria que vai, aqueles gideões, já viram aquele negócio? O cara chega lá para descascar. Como o evangelho está sendo maltrapilho ali. Rapaz, Deus não quer pegar e expor as úlceras das pessoas na frente de todos, não. Deus quer tratar, Deus quer curar, Deus quer cuidar. O Senhor é o meu
Pastor. O pastor que pega a ovelha e trata e cuida das feridas. Ele é pastor. E não é nada, é não me faltará. Então ele está ali para tratar. Ele não está ali para expor você ao ridículo, ao escárnio. Deus não trata assim. Ah, porque, olha, vocês, aí aponta o dedão para um bocado de pastor e diz assim: vocês são adúlteros, profanos. Deus não vai fazer isso aqui. Isso aqui é profeta do Antigo Testamento que falava com o povo que não tinha o Espírito, mas ali é templo e morada do Espírito. Vai exortar, vai redaguir, vai corrigir? Vai, mas não vai apontar para ninguém não. Então a palavra na igreja, ela exorta, redague e tal, mas eu não vou dizer é fulano, é beltrano na frente de todo mundo, porque isso aí não é de Deus. Com fulano e com beltrano o Senhor trata face a face. Se a pessoa não quer ouvir, então ele vai até você através de um profeta, através de um pastor que sabe tratar da ovelha ferida. Amém? É assim que funciona. Parei aonde? Olha só, lá embaixo. O dom de profecia está à disposição de todos os servos de Deus. 1 Coríntios 14, 31. Porque todos... no 30 ainda. Se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Ou seja, não pode ter dois revelando. Não pode. Eu estava pregando, Deus estava me dando uma palavra de revelação, é chamado dom do conhecimento, dom da ciência. Aí uma mulher chega onde eu estava falando, foi lá na prainha, né, no nosso centro de adoração, em 1900 e bolinha, 98, 2000. E aí ela sai do carro, já sai dando profecia, de pode calar a boca. Não sei o que, eu sou profeta. Cale sua boca, você não é profeta coisa nenhuma. E se é profeta, cale sua boca. Sentou. Eu disse: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia não ensina que você deve falar quando eu estou falando. Se Deus te deu uma revelação, você vai ter que esperar eu parar de falar para você falar. E não você querer falar junto comigo. Entendeu? Então falta sabedoria, tem que ser repreendido. Quando um fala, o outro... Quem é que está dizendo isso? Sou eu que sou autoritário? Não, versículo 30. Se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Alguém tem que calar. Mas se o primeiro ainda está falando, o outro tem que ficar calado para que termine e comece o outro. Amém? 31. Porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem o quê? Veja que aqui não está falando eis que o Senhor está te dizendo, não é esse tipo de profecia não. Está falando de ensino da palavra também. Está falando de exortação do Espírito. Você está aqui falando, Deus não está revelando que tem gente errada dentro da igreja, que tem gente que fazendo o errado. Isso aí é um dom de revelação, e você vai falar não com o Juan, mas você vai pegar um texto e vai exortar o Juan naquilo que Deus te revelou. Entendeu, Juan? E não dizer olhando, porque às vezes é assim, né? Você vai falar, olha, Gálatas fala lá que pessoa que se prostitui, aí olhando para a pessoa. O adúltero. Não pode ser assim. Tá? Você tem que ter. Faz uma visão espacial assim, ó. Faz que não está vendo, fica meio caolho. Eu sou assim quando eu estou pregando, eu sei para quem, eu sei onde é que está batendo a chibata, mas eu estou só assim, ó. Me faço de tolo para ganhar quem? Os tolos. O tolinho está lá atrás, na última fila. Nem sabe que eu estou fazendo tudo isso aí, nem sabe. Bobinho, eu sei. Você é que não sabe que eu sei. Que a revelação já bateu aqui. Só que eu não falo para a pessoa, eu falo para a igreja. Aí a pessoa é que tem que se tocar. Se ela não se tocar, aí eu vou tocar nela. Irmão Fabrício, vamos conversar um pouquinho?
Aí irmão Fabrício, bispo, não sei o que, não, vamos conversar um pouquinho. Aí, bispo, eu estou saindo. Não, irmão Fabrício, vem cá, irmão Fabrício, vem cá. Vamos sentar aqui um pouquinho. Aí tome chulepada, eu e ele. Nós dois. Mas o irmão Fabrício não quis se corrigir, não. Vamos chamar mais 2 pessoas. Vem cá, pastor Joel, e vem cá, pastor Dantes. 2 testemunhas. Tome chulepada de novo, mas tudo com amor. Exortando com amor. Não resolveu, não quis, e está dando mau testemunho na igreja, então eu tenho que expor a igreja. O irmão Fabrício está em disciplina, está afastado do hall de membros, está isso, está aquilo, porque ele não quis se corrigir. Demos oportunidade a ele, mas ele não quis regenerar. Amém ou não amém? Mas eu não preciso botar o irmão Fabrício aqui, não, basta eu comunicar a igreja. Bispo, e o que é que isso influi dentro da igreja? Influi, sabe por quê? Porque eu estou dando exemplo, mas o irmão Fabrício é uma bênção do Senhor, porque quando você deixa o pecado crescer dentro da igreja, fulano está agindo em nome de Satanás no meio do povo, dando mau testemunho, e você não denuncia, as pessoas vão ser engoldadas, enroladas naquilo ali. Então, se tem revelação, tem que ser dada a revelação, dessa forma. Que está liderando a igreja, né? Você chega para ele e mostra o erro que ele está cometendo. Que ele ou que alguém? Está cometendo. Ele mesmo. Então a lapada é para ele. E ele não aceita e continua exercendo o seu ministério. Então existe um presbitério, ou é para existir. Aqui tem. Toda segunda-feira eu me reúno. Entendeu? Igreja, por que nós estamos falando em ministérios? E que ninguém é maior do que ninguém nessa hora? Quando Jim Swaggart, você vai ver na internet, ele cometeu adultério. O ministério de Jim Swaggart era um ministério enorme, um pregadorzaço, reunia multidões em estádios. No dia que ele caiu no pecado, ele foi disciplinado pelo ministério e ele era o pastor presidente. Ele foi afastado para correção. Ele deixou de ser, não, ainda hoje ele está bem velhinho e é pastor presidente, mas ele foi afastado. E ele teve o bom senso de confessar à igreja que tinha errado e que estava sendo disciplinado pelo presbitério da igreja com justa causa. Se esse pastor não quer se corrigir, se ele é incorrigível, intratável, irreconciliável, é do diabo. Pode ser quem for, é de Satanás. Porque o maior ministério na Bíblia se chama reconciliação. E eu tenho que estar submisso à sã doutrina, eu não sou maior do que a palavra. Quem entendeu isso? O nosso presbitério existe, e se eu estiver errado, eles têm autoridade para me repreender. E se eu estiver em pecado, de me afastar do meu cargo. Por que não? Eu não sou dono de igreja. Amém? Então, existe um protocolo na Bíblia de como é que deve ser a vida de um bispo. Marido de quantas mulheres? Só uma? Vixe, eu só posso ter você, filho. Mas estou satisfeito. Entendeu? Aí o cara adulterou, afasta. Mas ele é bispo, afasta do mesmo jeito. Descumpriu o protocolo, afasta. Simples assim. Se a igreja não fizer isso, está igual Corinto. Olha, eu sei que vocês têm dons, mas eu sei também que tem aí um rapaz que deita com a mulher do pai dele, que com certeza não era a mãe, e vocês estão deixando. Eu, que não estou no meio de vocês agora, não estou fisicamente aí, já prolatei a sentença do tal, entregando ele a Satanás e afastando ele da igreja. E Paulo dá a ordem que se cumpra a ordem dele. Aquele lá não podia ser membro da igreja, tinha que ser afastado, entregue ao diabo. Para correção. Ia sofrer na mão de Satanás para ver se corrige. Se não se corrigia, para o inferno. Mas tinha a oportunidade de se corrigir. Sabe o que é ser membro do corpo? Dá um beliscão aqui em você. Forte. Dói? Isso aí é um membro do corpo. Quando não é membro do corpo, não está nem aí. Não participa do dia a dia da igreja. Não é dizimista, não oferta, não evangeliza, não frequenta os cultos, não se dedica à obra,
não ganha almas. Quando a pessoa tem esse tipo de procedimento, hoje ela está aqui, amanhã ela está acolá, amanhã ela está ali, ela não tem nem responsabilidade nem com ela, nem com a família dela. Eu já vi muito disso. Chegou uma vez uma pessoa para mim e disse assim: olha, eu não estou congregando aqui. Está não, eu só venho sempre para o culto. Não, mas não estou aqui não. Eu estou seguindo um pastor na internet. Você conhece a pessoa que eu estou falando? Aí eu disse assim, então o irmão deve pedir oração, pastor da internet, né? O computador faz assim? Ora em você, o computador? Quando você precisa ser exortado, o computador te exorta? Quantas vezes você falou com o computador e ele te respondeu? Você já ligou? Pelo menos teve uma conversa, um diálogo com o pastor da internet? Não. Ah, mas ele é o seu pastor. É sim. E o seu dízimo você não entrega aqui, entrega para ele lá, é? É porque ele diz: minhas ovelhas. Aí, então eu que estou aqui me lascando de trabalhar todo dia, não sou o teu pastor. O teu pastor é o da internet, topetinho. Então, irmão, você não tem que conversar comigo aqui, você nem precisa. Siga o seu pastor. Entendeu? Eu não tenho na Bíblia nenhum texto que diz que você pode ser membro na visão orgânica da igreja, membro distante. Membro que eu digo distante é virtual. Essa coisa do virtual, eu estou pastoreando, eu não tenho contato com a pessoa. Como é que a pessoa é membro e eu não tenho contato com ela? Então existe muito essa coisa desse modernismo teológico que assume, que avoca, que admite coisas que a Bíblia não admite. Nós não podemos anular o dom pastoral. E um pastor cuida de ovelha. Amém? É isso.